Olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo ao canal mais uma vez para mais um vídeo de resenha aqui falando sobre Demon Slayer do episódio 4. Vamos falar um pouco sobre essa luta que foi incrível, que continua se estendendo entre os Onins que saem de Rantengu e estamos falando com os personagens principais da série. Dando continuidade ao fim do último episódio, né, em que Tokito salva o Kotetsu de um dos peixes criados pelo Gyoko. Depois de ser salvo, o Kotetsu fala que Zoharaneso está em perigo, porque foi até assim que o peixe começou a persegui-lo, né? Ele foi até o Zoharaneso, que está preparando a espada do Tanjiro, e assim como ele e todos os outros moradores da Vila ali, os outros ferreiros, ele está sendo atacado por Onis criados pelo Gyoko, né? E ele fala isso para o Tokito e o convence de ir salvar o Sr. Haganesco, por causa que o Kotetsu acredita que a missão que ele tem com a espada é muito importante para aquela batalha difícil que eles estão seguindo ali. Eu também. O Tokito, que é o Muichiro Tokito, né? Enquanto isso, ele tem uma pequena lembrança a qual ele não tinha ainda, e a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre ele, de quando ele foi resgatado pelo Senhor dos Hashira, né? Ele estava muito ferido. Então podemos dizer que ele teve praticamente uma perda de memória traumática, porque no momento ele se apresenta como uma pessoa fria, mas que está sendo pouco a pouco moldada pelo Tanjiro, né? Sendo influenciada pelo Tanjiro pelas palavras dele, atitudes, valores que ele tem. E ele está começando a agir de forma melhor com as pessoas. Na verdade, ele já é assim. Só que no momento ele não sabe, ele só está tirando de dentro dele valores que ele já tem. E aí a gente trata da memória que é dele, de que com o tempo ele se lembraria de quem ele é. Ele sai com o Kotetsu nas costas para poder ir salvar o Haganesco, né? Enquanto o Tanjiro está lutando lá com o Orochi, que é o nosso demônio do prazer, que é o grifo, né? Que é metade homem, metade águia. Ele divide mais uma vez, mas mesmo assim atacado, porém ele percebe que quando mais eles são divididos, mais fracos eles são em relação à sua força, né? E como um brilhante estrategista que ele pega e usa dessa estratégia, dando um golpe em espada contra o Orochi, fazendo dele um meio de transporte aéreo para chegar até o centro do combate para poder salvar tanto a Inês, sua irmã, quanto seu amigo Gamer. Eita porra! Enquanto lá na luta, lá que eu tô tendo no centro do combate lá, o demônio Esetsu, que é o demônio da tristeza, ele tem tipo um garfo que ele luta para atacar seu inimigo, ele acaba atacando o Gamer e se surpreende várias vezes com ele, porque ele nunca se rende, ele nunca se demonstra, ele não morre, e ele estranhamente ele acaba fazendo um tipo de reza durante o combate que ainda eu não sei do que se trata, porque você disse aqui no canal, eu apenas tenho experiência pelo anime, não li o mangá ainda. A Inesco, ela tá praticamente com os outros dois demônios, né? Que é o Sekido da raiva e o Karaku da alegria. O Sekido, porque você sabe, aquele que tem um bastão que jorra, que lança raios elétricos. Já o Karaku, ele tem aquele abanador lá que parece uma palmeira. Mas no momento ela está concentrada com o Karaku, e ele ela imobiliza de várias formas, e ela, quando ele quebra o braço dela, ela usa o próprio sangue para poder fazer chamas que o pega de surpresa. E a parte em que ela pega o abanador dele e joga e lança contra ele mesmo, isso foi incrível. Incrível. Nossa, eu me arrepiei nessa parte. Aí vem o Sekido, né? E consegue mobilizá-la, pega a sua lança e joga, a perfura, né? A imobilizando e também jogando, lançando raios contra ela. Nessa mesma hora o Tanjiro chega usando, como eu já falei há pouco, usando o Orochi como transporte aéreo. E a lança do Sekido tá lá presa na Enisco, né? Mas só que nesse mesmo momento ele faz brotar do corpo dele uma outra lança para poder acertar o Tanjiro. Mas só que o Tanjiro, como esperto, que sabe o que ele usa uma das patas do Orochi para poder se defender da lança, e usa essa mesma pata para poder tirar a lança que está dando choque e perfurando o corpo da Inês. E assim, mais alguns segredos do nosso inimigo a gente fica sabendo
Vi que, de acordo com ele até é parabenizado pela inteligência de combate pelo Sekiro, porque as células dos demônios elas não são afetadas pelos seus próprios ataques. Então, como a gente pode observar, o Tanjiro usa eles como escudo, só que isso não dura muito tempo, porque o Caraco chega e consegue dar um golpe tanto no Tanjiro quanto na Inesco, fazendo com que ele seja impressionado, cada vez seu abanador e caísse para o andar de baixo. E eles são aquele negócio do olhinho branco, que a gente já sabe que no anime eles estão completamente desacordados ou desmaiados. E também o Genya sofre um ataque muito mais forte sobre do demônio, a tristeza, a Zetsu. Então, esse núcleo de personagens está completamente derrotado. Mas é quando a imagem corta, a gente vê a Hashira do Amor correndo em direção à batalha para poder ajudar contra as investidas do inimigo, né? Bem, fala sobre o episódio, ele foi incrível. É muito interessante o fato de ele ser tão curto e ele sempre, pelo menos para mim, né, ele sempre termina com um gostinho de quero mais. E que coisas boas, assim, deveriam ter um pouquinho, uns 30 minutos, 40 minutos, talvez seja um pouquinho mais suficiente, porque parece que ele sai voando. Até me lembro quando eu terminei de assistir esse episódio, eu fui na linha do tempo se realmente tinha passado 20 minutos e pouco de parte do episódio do anime, né? Porque pra mim parece que só passado 5 minutos, tão bom e tanta coisa aconteceu. A Inês, sempre maravilhosa, ela é um dos meus personagens preferidos do anime, tanto que tem tantos outros incríveis, né? Ela luta, ela se entrega e como ela surpreende sempre, ela usa do seu corpo inteiro como arma para poder derrotar o inimigo, e como ela é um demônio, que ela tem uma regeneração muito rápida, ela pode se dispor de tudo para poder conquistar a sua vitória, né? Agora, eu estou interessado em saber como é que luta a Tira do Amor, lembrando que nós temos, por enquanto, ali 5 personagens do lado do bem para lutar contra o mal. Nesse caso, tanto a Tira do Amor, quanto o Thunder, quanto a Inês, quanto o Genya, quanto o Tokito também. Apesar deles não estarem lutando juntos ainda, né? Quanto esses 4 demônios, que é o Sekiro da raiva, né? O Karaku da alegria, o Orochi do prazer e a Zetsu da tristeza. E tenho dúvidas sobre isso, porque, como a gente sabe, né? O Sr. Ganesh, ele tá trabalhando, emolando a espada do Tanjiro, e é um trabalho que vai durar 3 dias. E por enquanto só foi um. Aqui quando a gente sabe que os demônios eles morrem se expostos ao sol. Aí eu me pergunto como é que vai ser. Porque eu penso que com a chegada da espada é que a luta realmente vai melhorar pro lado do bem, por causa que foi tão apanhando miseravelmente. O inimigo é muito, muito forte. Isso sempre faz parte da anime, que o inimigo é muito, muito, muito mais forte do que o personagem, o nosso herói da história, né? Então, o que eu fico teorizando na minha cabeça é de que quando amanhecer, os demônios podem fugir e se esconder, enquanto nossos heróis se recuperam da batalha, esperando a noite chegar para que eles voltem novamente. A missão dos demônios, tanto do Gyoko contra, que é o demônio do Superior 5, né? Contra Kamuran Tengu e seus clones, que é o Luz Superior 4, a missão dele é destruir essa força tão importante para os Hashiras, que é a Vila dos Ferreiros, né? Porque sem os ferreiros não há espada para matar demônios. E o Muzan tá muito apressado, é muito importante para ele que a sensação seja concluída para poder seus planos e domínios, seu império não seja mais abalado. Com a morte da Dákira Gyutaro, isso acendeu um alerta para Muzan de que os Hashiras estão podendo ser uma grande ameaça para ele, né? Eu fico só dúvida na minha cabeça de que como é que as coisas vão desenrolar, se vai ser realmente dessa forma como eu falei, com intervalos de luta até a chegada da espada até o terceiro dia, ou não, se tem algum segredo por trás disso daí. Enquanto isso, vamos assistindo, tirando nossas dúvidas e fazendo nossas apostas também, né? Então tá sendo um incrível, frenético, o tempo passa rápido, ele termina, como eu já falei, com gosto de que a gente quer mais e que não é o suficiente, porque ele é um anime incrível e faz, é por isso que faz tanto sucesso, assim como ele faz, né?
Bem, se você gostou desse conteúdo, curte, comente, compartilhe. Se você chegou até aqui no canal e ainda não é um inscrito, considere se inscrever também, tá? Lembrando que na descrição do vídeo aqui tem uma agenda que diz qual dia da semana posso ter aqui no canal, tá bom? E demora de entrar na nossa playlist para poder ver outros conteúdos. Posso estar te interessando também, tá? E fique todos com Deus até o próximo vídeo e tchau!